Bom, hoje chegamos à metade quase do segundo livro de 2 Coríntios. Na última vez que a gente se encontrou, a gente estudou o capítulo 5, onde Paulo falou muito sobre a nossa habitação celestial, sobre o céu, o reino de Deus, sobre o juízo, né, o dia do juízo. Depois ele falou da paixão que ele tem por Jesus e pelo ministério, o que era o ministério que ele tinha recebido, que era levar o evangelho, as boas novas, a reconciliação. Essa é uma palavra muito importante para nós, os cristãos. Reconciliação é aquela reconexão, né, do pecador com o Criador, né? Então, a gente ouve muito falar assim, todos são filhos de Deus. Não são. A Bíblia diz que aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, só são filhos de Deus aqueles que aceitam a Jesus como Filho de Deus, como Salvador. Esses participam da família de Deus, esses são adotados. Nós podemos nos considerar irmãos de Jesus, né? Porque a gente passou já para o novo nascimento. Paulo falou muito sobre isso, né? Nascer de novo, deixar o homem velho, viver uma novidade de vida. Paulo enfatiza muito isso uma e outra vez nessas 2 cartas e ainda vai continuar nas outras, porque cada igreja tem um tipo de problema diferente que ele vai adressar, né, para a igreja da Galácia, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos. Então, assim, cada lugar ele vai adressar, mas quase sempre ele volta com essa mesma básica mensagem da reconciliação, do perdão pelos nossos pecados e da necessidade de ter Jesus como Senhor da nossa vida. Hoje, no capítulo 6, é um capítulo onde Paulo, mais uma vez, mas agora de uma maneira bem aberta, coloca mais ou menos o resumê dele, né? O currículo dele. E o currículo dele não é... E é interessante que esse currículo ele não colocou nada que aconteceu na vida dele antes dele se converter. Para ele, realmente, o que importou para ele é tudo que aconteceu depois. Se você olhar do olho humano, né, ele falou muito sobre isso nos 2 últimos capítulos, que a gente deve se focar no que se não vê, não tanto no que se vê, porque o que se vê é daqui da terra e o que não se vê é eterno, né? Vai durar para a eternidade. Então, Paulo, tudo que ele tinha conseguido antes, né? Toda a posição social, o status que ele tinha, que realmente aos olhos humanos podia parecer, nossa, um homem de sucesso, olha aí, ele está lá no Sinédrio, é um homem de poder. Para ele isso virou tudo esterco, isso virou nada, né? Isso foi realmente o que ele usou como conhecimento para levar o evangelho para os judeus, né? Então, quando ele chegava e enfrentava as sinagogas de vários lugares, pelo menos ele tinha o conhecimento, ele tinha autoridade para falar. Então, ele usou essa autoridade, mas no seu currículo, na sua história, ele não conta nada disso como orgulho ou como mérito. Mérito para ele foi o quê? Foram os sofrimentos, foram as dificuldades que ele passou. Isso para ele é que vale mais do que tudo que ele já tinha vivido antes. E hoje nós vamos ver um pouquinho disso. Então, nesse primeiro versículo, eu vou ler aqui, esses 2 primeiros, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 6, tá? Diz assim, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Isso ele está falando uma parte do que Isaías falou. Então, gente, só para fazer um parêntese aqui, existem muitas... momentos que a gente vê as pessoas tirando a Bíblia fora do contexto, né? E pegando pedacinhos para adequar as coisas que, né, para fazer conveniência, e isso não se deve ser feito. Mas a gente vê que Paulo e até Jesus usou muito o Velho Testamento para mostrar para as pessoas
o plano de Deus, o propósito de Deus. E aqui Paulo está dizendo, esse que ele falou, esse versículo aqui no capítulo 2, está lá em Isaías 49, 8. E ele está dizendo, era Deus falando para o povo de Israel, né? Então, assim, Deus tem um tempo, né? E esse tempo não vai durar para sempre. Então, às vezes, a gente vê pessoas falando assim, quando eu ficar velho, eu vou para a igreja, ou eu busco a Deus. A gente não sabe se a gente vai chegar a ficar velho, né? Hoje é o dia de buscar a Deus. Hoje é o tempo aceitável, né? Então, ele se coloca como um colaborador de Deus. Eu achei tão interessante, aqui ele fala, como cooperadores de Deus. Então, eles e os seus acompanhantes, né, que viajavam com ele, eram cooperadores de Deus. E eu estava lendo alguns comentaristas, eu achei interessante o que um deles falou aqui, que Deus não precisa da gente. Deus podia fazer tudo sozinho, né? Porque Deus já ele tem controle, ele tem domínio de todas as coisas. Ele podia mandar os anjos e falar do evangelho e pronto, quem aceitar, aceitou, quem não aceitar, não aceitou. Mas Deus quer nos usar. Então, a gente, quando coopera com Deus, nós somos que nos beneficiamos, não Deus. Não estamos fazendo um favor para Deus. A gente está fazendo algo para nós mesmos, né? E eu achei interessante aqui, um exemplo que ele falou, que esse comentarista falou, ele falou assim, é como um garotinho com um cortador de grama de brinquedo que segue o pai enquanto o pai corta grama. E, em nome da eficiência, o pai deveria pedir o menino para sair do meio do caminho, né? Porque o menininho vai cortando, tudo, vai brincando com aquele trem que não corta nada, mas, às vezes, até atrapalha, né? Mas é tão bom para o garoto trabalhar com o pai. E porque o pai ama o seu filho, ele quer que ele trabalhe junto com ele. E assim com Deus, né? É bom para mim e para você quando nós trabalhamos na obra de Deus. Nós é que somos beneficiados, nós é que somos enriquecidos, né? Deus realmente não precisa de nós, mas ele quer que nós desejemos servi-lo, né? Paulo não disse que Deus coopera conosco. E é assim que a maioria de nós vive, né? A gente vive querendo que Deus coopere comigo, né? Faça tudo que eu quero, eu tenho meu plano todo certinho, então agora, Deus, vamos, coopera aqui. Não, nós é que vamos cooperar com Deus. Nós temos que colocar nas mãos de Deus o propósito, perguntar para ele, Deus, qual é o meu propósito? Qual é o plano que o Senhor tem para mim? Como o Senhor quer que eu viva a minha vida de acordo com a sua vontade, né? E não é fácil, né? Nós temos, quando o nosso coração está alinhado, tem um versículo na Bíblia que as pessoas falam, eu mesmo já usei ele muito para mim, né? Eu orava, falava, Deus, a Bíblia fala que o Senhor, se eu me agradar de ti, se eu fizer as coisas certas, o Senhor vai satisfazer os desejos do meu coração, né? Então, pronto, eu vou te obedecer para ter os meus desejos satisfeitos. E não é bem assim, né? Porque quando o meu coração, dentro do meu coração, o mais importante, e Deus é a primeira pessoa, aí os meus desejos vão estar alinhados com os desejos de Deus, né? O que eu vou querer é o que Deus quer para mim. Eu vou saber que Deus tem o melhor para mim. Isso foi uma coisa que eu falei, a gente fez essa vigília para a Sandra no fim de semana, e na sexta-feira à noite, eu esqueci de colocar para vocês antes, mas na sexta-feira à noite eu fui lá assim, o dia inteiro eu estava pensando no Luiz, mais do que na Sandra, porque o Luiz está destroçado, ele chora sem parar. E então eu falei, Luiz, Deus está me falando aqui que ele ama a Sandra muito mais do que você. E da mesma maneira que Abraão teve que entregar o filho dele para Deus, né? Ele não precisou sacrificar o filho, mas ele entregou o filho para que Deus fizesse o que fosse melhor. Então, não era que Deus ia tomar, a gente às vezes tem medo de entregar e, não, aí se Deus me tomar. Gente,
Deus te ama. Deus não... Se ele fizer, por exemplo, se ele quiser levar a Sandra, é porque chegou a hora dela, não tem quem vai fazer ela ficar. Mas eu quero que o Luiz esteja preparado. E que eu falei, você ama a Sandra mais do que a Deus muitas vezes. Você está disposto a entregar ela nas mãos de Deus, para Deus cuidar, para Deus fazer o que ele tem que fazer, né? E não é fácil a gente falar uma coisa dessa para uma pessoa que está sofrendo, né? Mas é aquele momento assim, não vai, eu não vou mudar a vontade de Deus, eu posso mudar. Por exemplo, várias vezes na Bíblia, né, as pessoas oraram e Deus mudou o coração dele, Deus mudou a situação. E eu acredito que Deus faz isso, eu acredito em milagres, né? Mas também eu acredito que nem todas as pessoas vão ser curadas, né? Nem todas as pessoas vão ter outra oportunidade. Então, eu quero, assim, que a gente entenda isso, sabe? Nós estamos aqui com um propósito. E se Deus é o centro da nossa vida, a gente vai poder dizer, como o autor daquela música, It's well with my soul. Não importa o que vem, a minha alma está em paz. A minha alma está em paz, né? E eu falo que a cura ou a bênção começa na nossa mente, né? O diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele quer matar a esperança, destruir a nossa vida, roubar a nossa paz, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância, né? Ele fala, eu te dou a paz, a minha paz. Não é a paz que o mundo dá, porque a paz do mundo é temporária, mas a paz que Jesus entrega é uma paz que dura, é uma paz no meio, essa paz que Paulo tinha, que nós vamos continuar lendo aqui. É a paz no meio da tempestade. É a paz que faz você ver a situação, como eu fiz com o JT. Deus, ele é seu. O senhor quer? Leva. Mas o meu coração vai estar em paz. E é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente entregue o nosso bem mais precioso, para que ele seja o centro da nossa vida. Deus não vai te tomar as coisas que você ama, de jeito nenhum. Mas ele quer aquela posição de autoridade, de centro. Ele quer ser aquela pessoa que te dá alegria, que te dá prazer. É ele que quer ser essa pessoa na sua vida. No capítulo anterior, Paulo disse que somos embaixadores de Cristo, né? Ele falou que nós estamos aqui com uma missão, né? A gente não está aqui para fazer a nossa vontade, a gente está aqui para fazer a vontade do nosso superior, né? O embaixador, quando viaja para outro país, ele está sujeito ao presidente do país que ele veio. Ele não pode ficar fazendo tudo do jeito que ele quer, ele tem que reportar, ele tem que saber qual é o plano de ação. E como que a gente vai saber o plano de ação da nossa vida? Aqui, ó, na palavra de Deus. Tem cada detalhe do plano de ação, do plano de vida do cristão, né? Paulo insiste veemente com eles, porque Paulo sabe que o desejo de Deus é que todos salvem, gente. Assim, aquela urgência de Paulo é que ele sabe que esse tempo favorável não vai durar para sempre, né? E ele tem essa urgência, desde o dia que ele aceitou Jesus, naquele caminho da estrada de Damasco, né? Paulo, a coisa mais importante para ele era alcançar pessoas para Jesus, né? Então, aqui ele disse, hoje é o dia aceitável, o tempo favorável para a salvação. Vocês perceberam essa urgência? Ele exorta, ele insiste sem desanimar, ou desistir desse povo de cabeça dura, né? O povinho cabeça dura, que nem a gente, né? Igualzinho a gente, não muda de jeito nenhum, só muda de endereço. Porque a gente está na cara, está na frente da gente, a gente vai na igreja, escuta, a gente abre a Bíblia e lê, aí a gente vira as costas e faz tudo diferente, né? Então, a gente tem que perseverar, a gente tem que buscar essa santificação, né? Eu recomendo que a gente leia a Bíblia de manhã cedinho, porque você fala, Deus, guia os meus passos nesse dia, cuida da minha língua,
sabe? Cuida dos meus olhos, do meu ouvido, o que eu vou ouvir, que eu possa saber filtrar. A gente vai falar mais um pouquinho aqui sobre isso, que o Espírito Santo tenha liberdade de me ensinar, de me dizer onde eu estou agindo errado, né? Paulo insiste que eles não desperdicem a graça e o amor de Deus, né? Quantas pessoas estão desperdiçando? A graça de Deus é de graça. E eu acho que é por isso que as pessoas desperdiçam. Porque quando você paga um dinheiro muito grande por uma coisa, você cuida daquela coisa com cuidado, você põe no cofre, né? Aquela joia preciosa. Mas esse sacrifício de Jesus, que foi tão caro, mas é de graça para nós. A gente não valoriza, a gente não preza como a gente deveria prezar, né? Algumas das maneiras que a gente desperdiça essa graça é quando não atentamos para a palavra de Deus e as suas instruções para nós como cristãos, quando não cremos que Deus é quem Ele diz ser, ou que Ele pode fazer tudo o que Ele prometeu fazer. Né? Quanta gente fala assim, agora só Deus, né? O médico não pode fazer mais nada. Então, você confiou mais no médico do que em Deus. Primeiro lugar que a gente devia correr era para Deus. Fala, Deus, alinha esses médicos aí, orienta, me manda para a pessoa certa, né? E aí, essa é a maneira correta de um cristão encarar as dificuldades da vida. Muitos desses cristãos de Corinto, eles viviam em cima do muro, né? Ia para a igreja, gostaram da mensagem de Paulo, queriam a promessa da vida eterna, mas iam lá para os templos, para os ídolos e para os sacrifícios que o pessoal fazia, comiam aquelas comidas oferecidas, e tudo isso que a gente já viu que Paulo falou antes, né, que não era mal, mas se não é de Deus, é do diabo. Então, é para ter cuidado. A gente não pode misturar, né? Não pode pensar, não, tudo bem, não faz mal nenhum. Não, a gente não quer nem falar o nome do diabo, né? Porque, não quero nem falar o nome dele. Ele sabe o seu nome, ele sabe o seu endereço. Então, você tem que estar preparado e conhecer as armadilhas dele para que você se defenda. A gente tem que conhecer nosso inimigo. Quem vai para uma guerra sem conhecer as estratégias do inimigo? Ninguém. A gente que pensa que pode viver uma vida cristã sem conhecer o nosso inimigo. Não, nós temos que conhecer, que ele é capaz, ele é poderoso, né? Mas Deus dá uma cordinha para ele até um certo ponto, né? E essas vezes, essas cutucadas que a gente recebe nos fazem crescer, nos fazem amadurecer, né? A gente tem que saber entender essas coisas. Deus tem um tempo favorável para que possamos trabalhar em sua graça, com a sua graça. Estamos vivendo em um tempo que a graça de Deus está sendo oferecida abertamente a todo aquele que crê. Todo que crê em Jesus Cristo, que aceita Jesus Cristo, pode receber. Os braços de Jesus estão abertos para todo mundo. Mas chegará um dia em que essas pessoas buscarão e não o encontrarão mais. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de dizer sim para Deus. Este não é um momento para uma vida cristã de conforto, cômoda, né? Hoje em dia, depois do Covid, então o povo nem na igreja quer ir mais, né? Não, vou assistir aqui em casa mesmo, tá aí a igreja ali, ó, estou assistindo aqui. Não, a igreja é uma instituição que Deus deu às pessoas. É importante a comunhão com os irmãos. É na igreja que a gente aprende um com o outro, que a gente divide as experiências, que a gente serve. É na igreja que a gente serve a Deus. Jesus falou, eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, né? Já estava com frio, não me vestisse. A gente tem que servir as pessoas. E aí, nessa comunidade de irmãos, é onde a gente tem a grande oportunidade de servir aos nossos irmãos. Né? Às vezes é muito mais fácil servir uma missão lá na África, né? Não, existem pessoas do nosso lado que estão necessitadas, que estão precisando de ajuda, né? Então, vamos continuar lendo aqui.
outra coisa, né, que a gente tem que saber é que Jesus não prometeu um vida de mar de rosa, né? Lá ele falou para os discípulos, neste mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, nós podemos vencer, não porque eu sou forte, mas porque ele está em mim. Porque o Espírito Santo me dá poder para resistir às provações. Da mesma maneira, Paulo vai dizer no final deste capítulo como que ele conseguiu vencer essas dificuldades todas que ele passou. Então, aqui agora Paulo começa com as suas credenciais, os seus sofrimentos e tudo. Então, aqui vamos ver o resumê dele, né? O currículo. Não damos motivo de escândalo a ninguém, nem em circunstâncias alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Então, assim, o Paulo era tão cuidadoso para que a palavra dele tivesse de acordo com a maneira que ele agia. E hoje em dia você vê muita gente que fala, mas não faz, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E isso não era Paulo. Paulo não queria dar nenhum motivo para que as pessoas pudessem questionar, não a ele, mas a Deus, a mensagem do Evangelho. Ele levava isso muito a sério. Hoje em dia, essa semana mesmo, eu fiquei sabendo de 2 pastores que abandonaram a igreja porque estava tendo um caso com uma mulher, não sei o quê. E eu fico pensando assim, gente, isso foi descoberto agora, mas isso já vem acontecendo. Então, esse pastor estava indo para a igreja todo domingo pregar. Como que você vai dormir com uma mulher na sexta-feira e vai para a igreja domingo levar a mensagem de Deus? Falta esse temor de Deus, sabe? A gente falou muito sobre o temor de Deus semana passada. O temor é o temor de respeito e é o temor de medo, porque Deus falou que essas pessoas vão ser julgadas, né? É muito importante isso. Então, aqui Paulo está dizendo que ele não queria ser motivo de escândalo. Ao contrário, como servos de Deus, ele está se recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristezas, açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade. Como? No Espírito Santo, no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus com armas de justiça. Então, nós vamos desmiuçar isso aqui um pouquinho, porque eu acho importante a gente entender as coisas que Paulo passou, né? Ele está fazendo a sua própria recomendação para eles, né? Então, ele está dizendo, eu venho aqui, no meu próprio nome, dizer que eu passei por tudo isso, por vocês, muitas vezes, né? Pela vontade de vir trazer essa mensagem para vocês. E outra coisa, gente, Paulo, às vezes a gente, na nossa era, né, que é tudo tão confortável, tudo tão fácil, né, vamos dizer assim, pouca gente, pelo menos no nosso meio ambiente, no nosso país, aqui ou no Brasil, não existe ainda, mas está chegando, tanta perseguição aos cristãos, né? Mas Paulo, olha só, quando o trabalho foi oferecido para ele, né? Lá, quando ele converteu, lá em Atos 9, quando ele viu a luz e Jesus falou, por que você está me perseguindo? Aí Paulo, pronto, aceitou a mensagem, aceitou. E Jesus mandou Ananias falar com ele. Então, imagina, Ananias lá na casa dele, em Damasco, Paulo estava indo para Damasco com uma carta para os oficiais para prender e matar todos os cristãos, e Ananias sabia disso. Aí o anjo fala para Ananias, aqui, vai ali, porque Paulo... Paulo está ali nesse lugar, deu o endereço direitinho, e ele precisa de você ir lá para orar por ele. Ele falou, peraí, Paulo? Saulo, né, naquela época.
você tem certeza? Né? Você não sabe que ele veio aqui para querendo matar? Então, assim, Ananias estava com medo. E olha o que Jesus, o anjo, falou para ele. Ananias, então, Ananias, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor disse, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e à casa de Judas procura a Saulo, apelidado Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos sobre a cabeça. Então, Paulo estava orando e teve a visão de que Ananias ia ir para orar por ele. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e que aqui veio buscar uma autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome. Então, Ananias falou, tem certeza? Eu não, tem outra pessoa, escolhe outro. Né? Mas aí o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Agora, olha só esse versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Paulo sabia. Eu tenho certeza que Ananias falou tudo isso para Paulo, que ele ia ser um instrumento de Deus, mas que ele ia passar por sofrimentos. A gente hoje, quando vai, né, se voluntariar ou aceitar um ministério, está assim, tá bom, quantas horas por dia? O que eu vou ganhar com isso? Né? A gente quer saber os benefícios. Paulo não teve benefício, o benefício dele ia ser na eternidade, né? Como ele sempre ensinou para a gente, através das palavras deixadas. A Bíblia nos ensina em vários lugares que pessoas que serviram a Deus de coração entenderam que era necessário oferecer a Ele algo especial. E eu hoje estava escutando a minha mensagem quando eu fui andar, e em 2 Samuel, o pastor estava falando sobre isso. Em 2 Samuel, Davi, quando queria construir o templo, né, ele viu o lugar ideal, que era numa montanha, e ali que ele queria construir, mas aquela terra era de outra pessoa. Então, quando o dono da terra viu que Davi estava ali, olhando aquela terra, interessado, e ele foi lá conversar com Davi, e Davi falou assim, eu quero construir o templo do Senhor aqui. Então, o homem falou, claro, toma, pega quanta terra quiser, eu te dou, te ajudo a construir, te dou material. Ele falou assim, não, eu quero pagar, porque eu não precisa ter um preço. Eu preciso pagar um preço por esse templo. Né? Davi tinha essa necessidade. Vamos ler lá, porque eu quero usar as palavras de Davi. 2 Samuel 24, as próprias palavras que ele usou foram assim, quer ver? 18. Davi subiu, segundo a palavra, olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele, o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante dele com o rosto em terra e perguntou, por que o rei, meu senhor, vem ao meu lado? Respondeu Davi, para comprar de ti essa terra, a fim de edificar nela a casa do Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça o rei, meu senhor, o que lhe parecer. Eis aí os bois para o elogio. Então, o homem queria dar os bois para o sacrifício, os trilhos, tudo, né? Tudo te dou. Araúna ofereceu ao rei. Que o Senhor Deus te obedeça, te abençoe e seja propício. Porém, o rei disse a Araúna, não, mas eu vou te comprar pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me haja custado nada. Que diferença, né? Da nossa maneira de adorar. A gente não quer oferecer sacrifício, a gente quer receber benefícios. A maioria de nós, os cristãos, infelizmente, né?
Então, Paulo falou, a primeira coisa que ele nomeou aqui foi a perseverança. Perseverança foi uma coisa que ele precisou todos os dias do seu ministério. Significa resistência ativa, em vez de passiva. Descreve a capacidade de suportar as coisas de uma maneira tão triunfante que as transfigura. É difícil você olhar para ele, passando por tudo que ele passou, e ver ele sorrindo, né? Essa é a perseverança, aquela coisa que fez com que Paulo não desistisse. Aí ele falou de sofrimentos, privações e tristezas. Creio que Paulo iniciou a sua lista com perseverança, né? Porque ele ia precisar disso durante seus sofrimentos, durante as privações. Paulo esteve muitas vezes estressado e sob pressão, né? Essa é a ideia de sofrimento, aquela angústia. E outra coisa que Paulo sofreu muito com ela foi eu acho que a culpa do que ele havia feito com os cristãos, isso tudo pesava no coração dele, né? Muitas vezes ele teve privações de coisas, muitas vezes tristeza por ser condenado de coisas que ele não tinha feito, ou pelas pessoas o rejeitarem, ou teve que sair correndo de vários lugares, porque queriam apedrejá-lo. Aí ele sofreu açoites, prisões e tumultos, aí continuando o currículo, né, dos seus sofrimentos, afligidos pelos homens. Esses 3 aqui são coisas que homens fizeram para ele, né? Açoites, ele várias vezes levou chicotadas, passou várias noites em prisões, né? Teve tumultos nas ruas quando ele falava de Jesus, várias vezes. Passou por trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Ninguém o fez trabalhar tanto, ficar tantas noites sem dormir ou passar tantas vezes sem comer. Essas foram provações que Paulo escolheu de bom grado como colaborador do trabalho de Jesus. Ele fazia jejum, né? Hoje em dia, eu sou culpada disso, né? Às vezes eu queria fazer jejum pelo menos até meio-dia. Ai, mas será que eu aguento ficar sem comer até meio-dia? Gente, que vergonha, né? Que vergonha. E Jesus ficou 40 dias no deserto, sem comer e sem beber, né? Paulo nos relata como ele foi capaz de triunfar sobre tantas adversidades. Então, ele falou em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus. Né? A palavra que ele tinha escrita eram os manuscritos do Velho Testamento. E também creio que cartas que eles deviam trocar, ele com os discípulos de Jesus que moravam em Jerusalém, que ainda estavam vivos, né? Então, as palavras para eles eram essas palavras de encorajamento um para com os outros, né? Eu acho que deve ter tido muito mais cartas e comunicação entre eles do que as que ficaram escritas para a gente. Mas Paulo foi encorajado por essas palavras, né? Palavras de Deus, com armas de justiça, quer de ataque, quer de defesa. Às vezes ele tinha que atacar, outras vezes ele tinha que se defender, né? Sim, Paulo teve as provações em maior medida do que a maioria de nós, ou de qualquer homem. Contudo, porém, ele teve as bênçãos em maior medida do que a maioria dos homens. Fico doidinha para encontrar com Paulo, gente. Eu acho que vai ser um dos primeiros que não, primeiro é Jesus, depois vai ser Paulo. Porque eu fico pensando assim, sabe, tudo que ele teve que passar por escolha, decidir obedecer a Deus. Né? E eu acho, não só ele, né? Pedro, Tiago, João, né? João não foi Marte, mas ele foi isolado na ilha de Patmos, e é tão lindo que a gente vê Jesus tinha prometido para João que ele não ia ser um Marte, que ele não ia
passar pela morte ou de crucificação ou decapitação, como vários, né? Então, ele foi isolado na ilha de Patmos e Jesus veio ali na ilha de Patmos e deu aquela mensagem linda de Apocalipse para ele, né? Então, foi o último que conversou com Jesus, na verdade, foi João, né? Então, continuando, versículo 9 e 10. Por honra ou por desonra, deixa eu abrir aqui de novo. 9. Por 8, na verdade, 8. Por honra ou por desonra, por difamação ou boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros. Então, olha só, ele está dizendo, eu tinha honra no meu coração, mas eu fui condenado, eu fui culpado, eu fui julgado como uma pessoa sem honra, né? Fui difamado, apesar de me cuidar com zelo para que a palavra de Deus não fosse danificada. Fui tomado por enganador quando a minha palavra foi verdadeira, né? Desconhecidos, apesar de bem conhecidos. Às vezes, os cristãos, não só de Corinto, como de outras igrejas, preferiam ignorá-lo ou rejeitá-lo, né? Porque ele passou sofrimentos. Aí chegava aqueles mais bem vestidos, né? Com os terninhos todo arrumadinho, falando bonito, que eles nem entendiam, mas eles preferiam a esses do que a Paulo, né? Que mandava uma mensagem clara e objetiva para eles. Morrendo, mas eis que vivemos. Espancados, mas não mortos. Eu gosto tanto desse último aqui. Entristecidos, mas sempre alegres. Como que a gente consegue? Está entristecido, o coração está sangrando, mas a alegria do Senhor é a minha força. Isso foi o que Paulo disse. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Isso são palavras de alguém que vivia não para o que se vê, mas para o que não se vê, né? O mundo, incluindo os cristãos de Corinto, descritos por Paulo, o tinham como desonra, difamação, enganador, desconhecido, morto, né? Espancados, entristecidos, pobres, não tinha nada. Essas são as palavras que o mundo, que as pessoas taxaram a Paulo. Agora, aos olhos de Deus, Paulo foi descrito como uma pessoa de honra, boa fama, verdadeiro, bem conhecido. Jesus sabia quem era Paulo. Vivo, não morto, sempre alegres, enriquecendo a muitos e possuidores de tudo. Hoje a gente vai ver que a gente tem que pensar muito onde eu quero acumular o meu tesouro, né? Onde que eu vou acumular as minhas coisas preciosas? Aqui, onde eu vou morrer e vai ficar tudo para trás? Ou lá no céu, onde eu vou chegar lá e Deus vai falar, bem-vinda, minha querida, entra aqui. Aqui, ó, está tudo aqui, as bênçãos, pelas coisas que você fez, obedecendo a minha palavra, né? Qual é a descrição verdadeira? A do mundo ou a de Deus? Segundo Coríntios 4:8, dá a resposta, a gente viu isso não faz muito tempo, diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desamparados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada no nosso corpo. Essa é a resposta, né? De acordo com aquilo que se vê, a estimativa do mundo está correta, né? Não vale nada, olha aí, vive preso, a gente fica falando essas coisas que a gente nem entende direito, porque de um Deus que morreu por amor, né? Mas aos olhos de Deus,
na estimativa de Deus é correta, porque a gente não vê. As bênçãos, poucas pessoas vão receber. Eu até escutei isso outro dia. Se você quer receber o seu reconhecimento aqui na Terra, esquece de receber no céu. Se você quer ser elogiado porque você deu uma ajuda financeira para alguém, ou se você quer seu nome escrito ali naquele programa porque você doou $1.000, ou $100, ou $10, não. Deixa que aquele que está lá em cima anote aquela contribuição lá no livrinho dele. E aqui deixa tudo caladinho, porque aqui não vale a pena reconhecimento. O reconhecimento que nós queremos é de lá de cima. Qual deles é mais importante para você? O reconhecimento aqui do homem ou o reconhecimento de Deus? Isso é coisa que a gente vai mudando e amadurecendo a cada dia. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente vai entendendo os valores, né? Aí, continuando no versículo 11. Versículo 11 diz assim: falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o seu coração. Então, aqui você vê que tinha uma picuinha, um ressentimento entre eles, né? Então, a gente lembra que lá em 1 Coríntios 4, Paulo teve que ser muito duro com eles. Eles estavam completamente saindo de toda aquela verdade, de tudo que eles tinham aceitado no princípio. Eles começaram a escutar outras pessoas que vinham influenciando e eles estavam se afastando do evangelho genuíno que Paulo tinha ensinado. Então, Paulo foi duro com eles, porque eles estavam tolerando muita coisa dentro da igreja, dentro do grupo, né? A gente chama igreja, não quer dizer um templo, mas do grupo. Eles estavam tolerando adultério, estavam tolerando mentiras e aceitando ideias erradas sobre a ressurreição. Não, estava uma bagunça danada. Então, Paulo deu uma sacudida, né? E acho que, a partir daí, ficou um certo ressentimento entre eles. E aqui, Paulo está dizendo que ele os amava como filhos, e que ele queria que essa coisa se resolvesse, porque ele tinha um carinho muito grande por eles, né? Ele não era só Paulo querendo que eles se acertassem com Deus, Paulo queria que eles todos se acertassem. Jesus disse, gente, lá em Mateus, que quando a gente tem alguma coisa contra alguém, antes de dar a nossa oferta na igreja, a gente tem que ir consertar as coisas, pede perdão. Depende da outra pessoa te perdoar ou não, mas você tem que fazer a sua parte, né? E Paulo sabia disso, e ele não queria que continuasse esse clima entre eles, né? Então, aqui ele está pedindo, por favor, abra o seu coração, nós estamos aqui cheios de amor por vocês, mas vocês estão reservados, né? Abre o coração. Então, aqui, Paulo, o pai que verdadeiramente ama os seus filhos, tem que ser firme, muitas vezes. Quantas vezes nós, como mães e pais, tivemos que repreender, chamar atenção, dar umas palmadas, né? Isso prova de amor. Isso não é porque a gente não gosta, é pelo contrário. O pai que ama, repreende. Se o pai quer ser amiguinho do filho desde pequenininho, não está amando, porque a vida vai ser dura para essa criança, né? Vai ser dura para esse filho. Então, desde dessa época, então, havia aquele esfriamento, né? E Paulo queria que isso fosse acertado, né? Eu acho que vai ser. Continuando, no 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que têm em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos?
pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toque coisas impuras, e eu os receberei. E serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu, desde muito jovem, sempre ouvi na igreja que julgo desigual, né? Pelo menos na época, quando eu lembro disso, né? Era casar com alguém que não fosse crente, né? Então, não vai de jeito nenhum, não vai casar com alguém que não tenha sua própria, compartilhe da sua fé, né? E eu acho que isso tem fundamento, né? Porque eu conhecia casos, da minha família foi uma, né? Da minha mãe com meu pai, mas que os maridos não querem acompanhar, e alguns maridos até proíbem que as mulheres vão ou sirvam na igreja, ou que levem os filhos na igreja. Então, aquela coisa assim, não, mas ele sabe que eu sou e ele vai deixar. Não, as coisas vão mudar. Então, isso é um lado do julgo desigual. E que foi? De onde surgiu esse julgo desigual? Lá no Velho Testamento, quando eles tinham todas as leis que Deus tinha dado a Moisés, eles tinham o jugo, né? Você sabe o que é o jugo? Quem já viveu em fazenda? O jugo é onde você põe dois animais para andarem juntos. Normalmente, na fazenda, é para fazer amassar o milho, né? Para fazer a farinha e essas coisas assim. E se os animais não são iguais, são um burro com uma vaca, não vai dar certo. Não vai funcionar, porque o burro vai querer ir para um caminho, a vaca para o outro, e eles não vão entrar em acordo ali. Ou vai ser 2 burros ou 2 vacas. Mas botar animal diferente não funciona, né? Então, é daí que vem essa ideia de Paulo com o jugo desigual aqui. Mas aqui também quer dizer, aqui Paulo falou isso também já em 1 Coríntios, quando eles estavam indo buscar conselho de pessoas que não eram da igreja para resolver problemas íntimos da igreja. Então, ele falou, não, resolve aqui dentro mesmo, não vai buscar lá de fora o conselho de alguém que não está debaixo da autoridade de Deus, né? Então, isso aplica a qualquer ambiente onde deixamos o mundo influenciar nosso pensamento, que pode ser nos negócios, na vida social, né? A gente vê que tem aquela pressão de amizades, a gente vê isso muito no meio de jovens, né? Aquela peer pressure, né? Ou aqueles dare, faça isso, não faz. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com quem nos relacionamos, com quem a gente escuta, mesmo eu lembro que eu achava um absurdo a minha avó em casa não deixava a gente assistir determinados programas na televisão, né? E hoje eu entendo. Ela falava, isso está trazendo para dentro de casa porcaria, isso eu não quero dentro da minha casa. E é verdade. Você está abrindo a janela para coisas negativas entrarem, né? Então, no nosso ouvido, no nosso olho, na nossa boca, a gente tem que cuidar, né? Para não ser influenciado. E hoje em dia está muito difícil, né? A gente está vivendo um tempo onde está ficando quase difícil de saber mais o que é certo e o que é errado. Não porque eu não tenho uma ideia de o que é certo e errado, mas as coisas estão mudando tanto que a gente acaba ficando confuso se tem que aceitar ou não tem que aceitar determinadas coisas, né? Quando estamos nos conformando com as ideias e valores desse mundo, não estamos sendo transformados pela renovação da nossa mente. Olha aqui, vou ler esse versículo para vocês, que está lá em Romanos 12, se quiserem abrir. É bom até marcar esse versículo aí de highlight, porque ele é muito importante. Diz assim, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes
de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu posso experimentar a vontade de Deus? Renovando a minha mente, não me conformando. Gente, nós não podemos nos conformar. O que a Bíblia diz que está errado, está errado. E o que a Bíblia diz que é certo. Deus não tem 2.1, 2.1, não. Deus não vai ter update. Já está update lá, tem 3.000 anos que já está update. E o que ele falou, está falado. Né? A gente precisa ter muito cuidado. Isso fala especialmente sobre a questão de influência. A gente é muito fácil influenciado. Paulo não está sugerindo que os cristãos nunca se associem com os incrédulos. Pelo contrário, nós somos chamados para ir levar o evangelho onde precisa. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. E a gente precisa levar sal onde não tenha, pôr luz nas trevas. Mas nós não somos do mundo, nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Aqui tem uma outra coisa que eu achei interessante, que é o navio deve estar na água, mas a água não pode entrar no navio. Se a água entra no navio, o navio afunda. Então, assim somos nós. Nós somos luz nesse mundo, mas a gente precisa brilhar. A gente não precisa ficar com vergonha de declarar a nossa fé, de declarar em quem que a gente acredita. Não, de maneira alguma, a gente precisa ofender ninguém, de maneira alguma. Não precisa ser rude, mas também eu não preciso me conformar, né? Não preciso deixar essas coisas me influenciarem. Se o mundo está nos influenciando, estamos em jugo desigual com os descrentes. Esse jugo desigual ou influência ímpia pode vir através de um livro, um filme, um programa de televisão, revistas, amigos, cristãos ou não cristãos. A gente pode ser influenciada. Não sei se todas de vocês ou algumas de vocês passaram por ver o filho da gente completamente influenciado pelo ambiente onde eles estão vivendo. Né? Eu sei exatamente o momento em que meu filho começou a transformar o tipo de gente que ele estava andando, e tem um ditado aqui nos Estados Unidos que eu acho engraçado: se faz um quack que nem um pato, e anda como um pato, é um pato. Né? Então, se você começa a andar com alguém e começa a atuar como aquelas pessoas, você se tornou um deles. Né? E é assim que a gente tem que se cuidar, porque hoje em dia está muito fácil a gente se render. Mas eu não quero ofender ninguém. Mas né, eu vou viver em paz e amor. Não. Eu não preciso, por exemplo, com meu filho, por exemplo. Né? Ele vem, eu amo, a gente conversa, mas eu não concordo com o estilo de vida dele, ele sabe disso. Né? Ele sabe, a gente conversa às vezes sobre isso, mas não vou criticar, ele é homem, ele tem o direito de seguir o caminho que ele quer. Né? Mas a minha responsabilidade é orar. Já ensinar, eu já ensinei o que tinha que ser ensinado. Hoje em dia, é no joelho que eu ganho as minhas batalhas. Né? E é assim com cada uma de nós, é no joelho que a gente ganha. Todos nós gostamos de acreditar que podemos estar ao redor de coisas ímpias, tanto quanto quisermos, e somos fortes o suficientes para não sermos influenciados. Mas devemos levar a sério as palavras da Escritura. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Está lá em 1 Coríntios 15, 33. É importante voltar àquela pergunta, lá de Romanos 12. Estamos sendo moldados ao padrão deste mundo ou estamos sendo renovados a cada dia, a nossa mente renovada na palavra de Deus? Aqui a gente vê uma expressão que eu procurei em várias traduções, e procurei em espanhol, e procurei em outros idiomas, e é uma palavra em hebraico, essa palavra Belial,
ela descreve exatamente Satanás. Olha só tanta coisa que significa: maldade, perversidade, impiedade, iniquidade, malícia, maléfico. Então, aqui Paulo está dizendo que, onde que está? Não existe nenhuma harmonia entre Cristo e o diabo. Então, quem não é, Jesus falou, quem não é por mim, é contra mim. Então, se a gente não está no time de Jesus, a gente está no outro time, né? Então, e não existe harmonia entre esses dois times, né? Inclusive, na Bíblia em francês, fala claramente diabo. Achei engraçado, falei, deixa eu procurar outro idioma aqui, para ver se a palavra Belial saía, né? Em espanhol eu achei, mas em francês falava diferente. Quem se diz ser servo de Jesus deve andar na luz e não nas trevas. O Espírito Santo que vive em nós é aquela voz suave que fala ao nosso coração quando estamos em uma direção que não deveríamos estar. A gente tem aquela consciência, né? A verdade é que muitas vezes, de tanto a gente ignorar aquela vozinha, né? Ignora, a gente vai sendo cauterizada e a gente não escuta mais. E a gente precisa ter cuidado, ser sensível à voz do Senhor, ser sensível à voz do Espírito Santo, nos mostrando o caminho que a gente deve andar. Não vamos sempre dar atenção a essa voz. Satanás é astuto e inteligente. Ele sabe bem como nos envolver e até fazer com que duvidemos e questionemos as coisas santas, né? Então, se eu falo que eu não aprovo o homossexualismo, mas você também está discriminando. Não, a pessoa, eu amo aquela pessoa, eu não amo a ação dessa pessoa, a escolha que ela fez, né? Isso não está de acordo com os princípios bíblicos. Quando a pessoa decide que ela quer ser uma coisa diferente da que Deus fez, ela não está questionando a ciência, ela está questionando o próprio Deus, né? E isso é uma coisa que ela vai ter que enfrentar diante de Deus um dia, né? Então, Paulo, aqui no finalzinho, ele cita algumas passagens do Velho Testamento, onde Deus havia ordenado ao povo que eles fossem santificados, né? Eu acho tão bonita que ele fala que eu habitarei entre eles, andarei com eles, serei. Então, assim, Deus tinha criado um povo para ele, um povo que refletisse o seu caráter, que refletisse a sua grandeza, que fosse um povo organizado. Gente, todas aquelas leis de Levítico, Deuteronômio, que são uma chatura de ler, mas tudo aquilo ali era o cuidado de Deus com o seu povo, porque as outras nações eram uma bagunça, vivia cheia de doença, de peste, mas Deus era cuidadoso com o seu povo, ensinou como tratar das coisas mínimas, até de piolho, de tudo tem lá, como que era para ser lidado, né? Então, Deus queria cuidar do seu povo, ele queria que esse povo refletisse a pureza e a beleza de Deus. Então, ainda nos dias de hoje, Deus quer um povo separado. Ele quer que eu e você, como cristãs, sejamos diferentes das outras pessoas. Eu não posso ser como qualquer um que anda por aí. Eu tenho que refletir a imagem de Jesus na minha vida. Eu tenho que refletir, as minhas palavras precisam ser de acordo com o que eu falo. Eu não posso sair para ir falando nome feio e xingando. Isso não tem a ver com uma pessoa santa, separada por Deus. E todos nós temos que ser santos. Isso não foi um mandamento para poucos. Lá no Velho Testamento, ele queria que o povo inteiro fosse santo. Olha o que ele fala aqui, lá em Levítico, eu botei aqui vários versículos que diz assim: sede santos porque eu sou santo, no Velho Testamento. Inclusive no Novo Testamento. Olha em 1 Pedro, primeiro ou segundo? 1 Pedro, 1,15. 1 Pedro 1,15, olha só. Diz assim: mas assim como é santo aquele que nos chamou,
Sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Não é o privilégio de poucos, é uma ordem para todos os cristãos. Deus, o Senhor Deus, poderoso, Rei do Universo, quer ser o nosso Pai. Ele quer ser o nosso Pai. Gente, que coisa mais linda! Olha esse último versículo aqui, do capítulo de hoje. Diz assim, e eu serei o seu Pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Sede santos. Nosso Pai quer um relacionamento íntimo conosco. Sim, eu e você somos chamados à santidade. Hebreus 12:4 diz assim, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é uma opção. Se vocês quiserem melhorar um pouquinho a vida espiritual de vocês, dá uma santificada assim de vez em quando. Não. Essa é uma chamada para todos nós, para vivermos uma vida santificada. Eu achei muito bonito esse último parágrafo, eu copiei, diz assim, o chamado à pureza e separação para Deus flui da oferta de reconciliação mencionada no final de 2 Coríntios 5. Um homem não pode aceitar a reconciliação com Deus através de Jesus e viver no pecado, porque a renúncia do pecado está envolvida em aceitação dessa reconciliação. Paulo nunca presume que os homens podem aceitar um benefício da redenção e rejeitar o outro. Não podem aceitar o perdão e recusar a santificação. Então, quando a gente vem diante de Deus, reconhece a nossa fraqueza, reconhece o nosso pecado, pede perdão, né? Assim, tem um momento na nossa vida, a gente vai sempre ter pecado, né? Porque nós somos humanos. Mas quando eu falo daquele momento de nascer de novo, né, é um momento onde eu reconheço que eu sou uma pecadora e que eu necessito de um redentor, né? Então, esse momento é um momento único. É um momento que vai chegar um dia na sua vida, você vai falar, pronto, foi nesse dia, nesse lugar, ou nessa hora, foi quando eu tomei essa decisão, que eu reconheci que eu precisava de Jesus, mais do que nada nesse mundo. E aí, a partir daí, a nossa vida vai começar o processo de santificação. Então, esse processo, todos os dias a gente vai chegar diante de Deus, falar, tentar nomear os nossos pecados. Né? O que eu fiz hoje? Ai, meu Deus, eu xinguei, eu falei nome feio, eu fiz aquilo, eu falei mal de alguém, ou eu tratei mal a fulano. Então, assim, são essas coisas do dia a dia que a gente precisa tirar do nosso coração, tirar da nossa mente, pedir a Jesus cada dia que nos... Porque a gente, quando confessa, a gente não fica santo para o resto da vida, não, porque o vírus ainda está na gente. Né? O vírus foi lavado, o coração foi lavado, nós somos redimidos, mas o pecado continua, porque Satanás ainda tem ali aquele poderzinho sobre nós. Né? Mas a gente vence o pecado com o poder do sangue de Jesus. Né? E aí é onde a gente, dia a dia, né? Toma a minha cruz, dia a dia, eu chego nos seus pés, dia a dia, eu oro, eu entrego, outra vez e outra vez, não precisa, a minha vida já foi entregue, eu já aceitei, minha vida agora já vai começar a ser uma nova vida. Né? A Bíblia Sagrada é a viva voz de Deus para aqueles que querem, como filhos amados, aprenderem como comprazer o Pai. Então, mas eu não sei como que eu agrado a Deus. Leia a Bíblia, estuda a palavra de Deus. Esse ano já é o meu 4º ano lendo a Bíblia toda, mas eu estou amando, porque essa moça que eu estou lendo, todo dia ela dá aquela explicaçãozinha da leitura, e o propósito dela é onde você encontrou Deus na leitura de hoje. Então, tem uns versículos que ela não vai achar Deus em lugar nenhum, né?
mas acha. Então, assim, é um refrigério tão grande. Eu não perdi nenhum dia até hoje. Olha, hoje é o dia 200 da leitura. Eu não perdi nem o dia, nem quando eu viajei, nada. Não perdi nenhum, porque eu estou tão apaixonada com a palavra de Deus, e eu estou descobrindo Deus em tantas coisas que eu nunca tinha visto, né? Então, essa é a carta de amor de Deus para nós. Esse é o manual de vida que nós devemos estudar. Esse manual, assim, ó, bem rasgadinho, bem destroçadinho, ó. Quanto mais destroçadinho, melhor. Tá vendo? É porque você está usando, né? Então, que Deus abençoe vocês e que a gente possa realmente, a cada dia, gente, eu quero que todos nós saímos daqui, todas quarta-feira, desafiadas a alguma coisa nova na nossa vida espiritual. Sabe? Não vamos ficar nas mesmices, né? Hoje nós tivemos muitos desafios aqui, né? Desafios de pensar nas coisas do alto, que a nossa vida impacte alguém de uma maneira especial. Então, escolhe um desafio, um desses que a gente conversou hoje, e trabalha nele durante essa semana, né? Que Deus coloque disposição e aquele desejo no seu coração de agradá-lo, né? De estar disposto a oferecer a ele um sacrifício de louvor, um sacrifício de alguma maneira. Não significa que você vai se parar de fazer isso ou aquilo. Não, não é promessa, é sacrifício, é fazer alguma coisa que te custe algo, né? Fazer alguma coisa, por exemplo, eu fazer um jejum, né? Que passar fome um tiquinho não faz mal para ninguém, né? Então, vou tentar essa semana, ver se eu consigo. Deus abençoe vocês.